Bom dia, é uma alegria mais uma vez, através desse canal, chegar até você. Eu saúdo a todos com a paz de Cristo. Meu nome é Valdir, eu sou um discípulo de Jesus. E mais uma vez nessa página, hoje vamos ler mais um assunto baseado nas Escrituras Sagradas. E eu quero te convidar a você dar o seu like, fazer a sua inscrição, porque toda quarta-feira, com a bênção de Deus, nós temos esse espaço nesse nosso canal. O nosso canal, aliás, que eu quero sugerir que você assista os passos para a salvação. 5 passos: crer, arrepender, confessar, ser batizado e permanecer fiel. Hoje nós vamos falar sobre o 4º passo, um passo muito importante, que é quando começa a nossa caminhada com Jesus, que é no momento do nosso batismo. O apóstolo Pedro, falando aos judeus lá em Atos 2,38, quando eles perguntaram: o que faremos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e aí recebereis o dom do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 6, fala exatamente o que é o batismo. Romanos capítulo 6, versículo 4 diz: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Batismo, assunto importantíssimo na Bíblia, repetido várias vezes. Aliás, quando queremos saber um assunto que Deus valoriza, Deus faz questão de repetir várias vezes assim no seu livro, na Bíblia Sagrada. Infelizmente, no mundo religioso, o batismo é um assunto não muito importante. É um assunto assim de pouca importância, ao contrário do que as Escrituras falam. No mundo religioso, o batismo é apenas uma manifestação exterior de algo que já aconteceu interiormente. A pessoa é salva e depois, em algum momento, ela é batizada. Por isso que normalmente ela é salva em um momento e é batizada em outro momento. Mas não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que está escrito nas páginas do Novo Testamento. Nas páginas do Novo Testamento, o batismo é chamado de novo nascimento. Jesus disse lá em João capítulo 3, versículo 3, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ou seja, não pode ser governado por Jesus. É quando a pessoa ela desce as águas, ela se inicia a sua identificação com Cristo. Uma vez que, conforme esse texto acabamos de ler, o batismo é uma encenação do que aconteceu com Jesus. Jesus estava na cruz e morreu na cruz, ele foi retirado, foi sepultado e 3 dias depois ele ressuscitou. Quando alguém, depois de crer, arrepender, confessar, ele decide ser batizado, é algo concomitante, é algo assim que é um passo após o outro. Quando ele se converte a Jesus, ele morre. Ao ser batizado, ele morre com Cristo, conforme esse texto que acabamos de ler de Romanos 6. E ele nasce em Cristo para uma nova vida, ou como o apóstolo Paulo diz, para andar em novidade de vida. Além disso, Paulo também diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12, que o batismo é a demonstração de fé no poder de Deus. Por isso que nós não podemos simplesmente pegar alguém e batizar e jogar nas águas, porque isso não é batismo bíblico. Batismo bíblico é quando a pessoa ela entendeu, ela creu em Jesus como seu único Salvador, crê em Deus, nas Escrituras Sagradas como inspiradas por Deus, aí ela se arrepende dos seus pecados, ela concorda com Deus que a vida que ela está levando não é a vida que Deus quer. Ela confessa Jesus como o Senhor de sua vida, e em seguida ela é batizada. Aí sim, ela é batizada pelo motivo certo, que é crer em Jesus, inclusive ela se arrepende dos seus pecados. Por isso que na igreja cristã não se batiza crianças. Jesus disse uma vez: dos tais é o reino dos céus. Então criança não é o batismo assim infantil, biblicamente falando, não é um batismo válido. Respeitamos quem pensa diferente, mas preferimos seguir aquilo que as Escrituras falam. E nas Escrituras Sagradas você não vai ver nenhum exemplo de uma criança sendo batizada. Sempre são adultos, depois de passarem pelos primeiros passos, especialmente se arrependerem dos seus pecados. O apóstolo Pedro, falando um pouco mais sobre o batismo, ele
mostra o batismo fazendo um link com o que aconteceu com Noé. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, olha só o que o apóstolo Pedro diz. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, nos quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, veja bem, salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o batismo, ele diz, da mesma maneira como Noé e sua família foram salvos nas águas, agora o batismo vos salva. Quando descemos nas águas, saímos novas criaturas, saímos assim salvos. O batismo é tão importante que somente uma pessoa consciente dos seus pecados, que se arrepende e confessa Jesus como Senhor da sua vida, tem condições de recebê-lo. Como eu disse lá em Atos 2,38, Pedro disse: arrependei-vos e seja batizado. Romanos 10, 9 e 11 diz: se com tua boca confessares, crendo no seu coração, será salvo. Infelizmente, as pessoas pensam que salvação é somente confessar, porque olha somente para Romanos. Esquecem que as escrituras sagradas, começa em Gênesis, vai até Apocalipse, mas de maneira especial o plano de Deus, o Novo Testamento, é todo o Novo Testamento, começando com Mateus e os outros textos, e um texto vai complementando o outro. De fato, a pessoa confessa Jesus, mas em seguida, como uma prova da sua fé, ela vai obedecer Jesus. Quando Jesus disse lá em Mateus 28, 18 a 20, vocês vão pregar o Evangelho, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além disso, como aconteceu com o próprio Senhor Jesus, no momento do batismo nós recebemos o Espírito Santo que vai habitar em nós, e é esse Espírito que vai nos dar condições de vivermos a vida cristã de maneira plena até a volta do Senhor, capacitando-nos para vivermos em santidade de vida todos os dias. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, esse texto também é importante nós lermos. Efésios 1, 13 e 14 diz o quê? Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Uma pessoa não batizada ainda não recebeu o Espírito Santo. Biblicamente falando, isso não acontece. O Pedro falou: arrependam, seja batizado e depois receba o dom do Espírito Santo. Então a pessoa, ela crê, e quando ela crê, o Marcos diz: quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16, 15 e 16. Então ela crê, ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí ela recebe o Espírito Santo, que vai lhe dar condições, conforme diz Romanos 8,13, de mortificar os feitos da carne, aquela parte não convertida. 2 Coríntios 3, 17 e 18 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. E essa nova criatura vem exatamente a partir do momento em que a pessoa recebe o Espírito Santo, logo após o seu batismo. Agora, além de tantos ensinamentos na Bíblia também no Novo Testamento existem vários exemplos de que naquela época nunca aconteceu de uma pessoa ser salva sem passar pelo batismo. Nós podemos ver isso lá em Atos capítulo 2, versículo, após Pedro falar: arrependei-vos, no versículo 38, e cada um de vós seja batizado. Em seguida, no versículo 41, quase 3.000 pessoas recebem a palavra e são batizados. Aonde mais? Lá em Atos capítulo 8, versículo 12, Filipe pregava, as pessoas iam aceitando e iam sendo batizadas. Atos 8, de 26 até o 39, o Filipe está pregando para o eunuco,
E o eunuco, ao aceitar o evangelho, em seguida ele diz: tem água? O que impede que seja batizado? Mostrando como é uma coisa importante. E o Filipe disse: se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e com certeza ele tinha crido, já tinha se confessado, e aí ele é batizado. Lá em Atos capítulo 9, versículo 18 e capítulo 22, versículo 22, o apóstolo Paulo, quando ele encontra Jesus na estrada de Damasco, não é ali que ele é salvo. No versículo 22 de Atos 22, o Ananias fala: agora por que te demoras? Levanta-te e assim lava os teus pecados, invocando o seu nome. Em seguida o apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso, na realidade, o futuro apóstolo Paulo, ele é assim batizado. Lídia, em Atos 16, 14 e 15, diz que Deus abriu seu coração, ela entendeu as palavras de Paulo, em seguida ela foi batizada. Atos 16, 30 a 33, o carcereiro perguntou: o que farei para ser salvo? E o apóstolo Paulo e o Silas diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Em seguida, Paulo e Silas pregam a palavra para ele, e naquela mesma noite, ele e sua família são batizados. Por isso que preocupa-me, quando às vezes as pessoas falam: creu em tal dia e foi batizado em tal dia. Isso não é o batismo bíblico. A pessoa não entendeu o que aconteceu. Mesmo no nosso meio, às vezes eu vejo irmãos marcando datas. Alguém diz: eu quero ser cristão. Ah, tá bom, é uma segunda-feira, vamos marcar para domingo. É incoerente. É incoerente com os ensinos da Bíblia. É incoerente com inclusive os exemplos da Bíblia. Recentemente, em um domingo de manhã, nós tivemos a alegria no Pimentas de receber Wesley, que tinha estudado a Bíblia já há um bom tempo, e ele disse: eu quero ser batizado porque eu entendi o Evangelho. E eu disse: você quer ser batizado quando? Ele disse: logo. Eu disse: nós, juntos com os irmãos, fizemos o quê? Na mesma hora, enchemos o batistério, e naquele mesmo dia ele foi batizado. Às vezes não dá para ser no mesmo horário, mas pelo menos na parte da noite, ou no momento mais rápido, onde temos água, nós batizamos. Por quê? Uma pessoa não batizada, ela, biblicamente falando, não está salva. Ela pode ter crido em Jesus, ela pode ter confessado Jesus, mas se ela não foi batizada, usando os ensinos do Novo Testamento e os exemplos do Novo Testamento, não há certeza de uma assim, salvação. Por isso não podemos brincar. A gente ensina a palavra, e quando a pessoa diz: eu quero ser batizado, a gente já verifica se realmente ela entendeu os passos de crer, arrepender, confessar, porque de fato não adianta batizar sem passar por esses 3 passos primeiro, mas se ela passou, a gente vai lá e batiza, e comemoramos e fazemos uma festa, como eu costumo dizer, festa no céu, porque no céu é uma festa quando uma pessoa se converte, é batizada, festa na terra, porque as pessoas que foram utilizadas, a igreja do Senhor fica muito contente, porque conforme Atos 2,47 diz, dia a dia iam sendo acrescentados os que iam sendo salvos. E todos os dias nós estamos pregando o Evangelho, esperando que as pessoas abram o seu coração, entendam que estão perdidas sem Jesus, precisam de um Salvador, e aí desçam as águas do batismo. Como eu disse, a pessoa decidiu, rapidinho, decidimos assim, ela deve ser batizada, sem titubeios, sem nenhuma hesitação. E aí sim, depois de batizada, ela precisa viver o 5º passo, que é permanecer fiel a Jesus até a morte. Não adianta batizar e depois abandonar. A Bíblia não ensina uma vez salvo, sempre salvo. Isso é o mundo religioso que ensina. O que a Bíblia ensina é que uma vez que a pessoa é batizada, ela é salva. Nada é capaz de separar ela do amor de Deus, mas ela precisa permanecer olhando para Jesus. Ela própria pode desviar, ela é a chamada apostasia. E por esse motivo, depois de ser batizado, tem a vida inteira para permanecermos assim fiéis até Jesus. Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto, entra lá no portal igrejadecristo.net, tem vários assim artigos, e esse artigo inclusive está lá, assim, por escrito. O batismo, a nossa identificação com Jesus, e você vai ter condições de ter os textos bíblicos para você compartilhar com quem você quiser. Nesse próprio canal da Igreja de Cristo em Pimentas, tem alguns exemplos de batismos e tem algumas mensagens que falam exatamente como uma pessoa pode ser salva. O meu desejo é que você já tenha passado
por crer, arrepender, confessar, ser batizado e permanecer fiel a Jesus. E se isso não aconteceu, se você ainda está nesse caminho, hoje é o dia de dar mais um passo rumo à salvação da sua alma. Quando Cristo voltar, Ele quer dizer: vinde bendito do meu Pai, para o reino preparado desde a fundação do mundo. Que esta quarta-feira seja uma quarta-feira muito louvor a Deus, e uma quarta-feira onde estamos proclamando assim o evangelho dele a todas as pessoas que queiram receber. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.